quero ler alguns versículos. São 3 passagens da Bíblia que eu quero ler, com o objetivo de nós meditarmos na graça de Deus. Então, eu quero ler aqui o Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler aqui o versículo 16. Evangelho de João 1:16. Diz assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Até aqui. Versículo, agora Romanos, capítulo 5, e versículo 20. Romanos 5 e verso 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora, carta aos Efésios, capítulo 2, vamos ler o versículo 7. Efésios 2 e verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco. Então, são esses 3 versículos que eu queria ler. Fiquei, assim, tentando, o tempo todo, vou também tentar não abranger muitos outros versículos sobre graça. Porque, como o tema, a palavra graça aparece muitas vezes em muitos outros textos e livros, e no Antigo, no Velho Testamento, quando a gente pretende abordar algum assunto, a gente fica tentado no sentido assim de ir trazendo mais informações e acrescentando mais informações ao assunto, e tentando enriquecer esse assunto. Mas vou tentar, o mais possível, me conter nesses 3 versículos. Eu quero pensar na graça, embora a gente tenha já assim, algumas definições de alguns dicionários, de alguns livros sobre o que é graça. Quero pensar na graça com os irmãos, com os amigos, a partir de 3 abordagens diferentes. Vamos pensar na graça a partir da semelhança com Deus, partindo desse princípio. Começando ali em João capítulo 1:16. Depois nós vamos falar da graça partindo do princípio do contraste com o pecado, que é Romanos capítulo 5. Depois nós vamos falar em Efésios capítulo 2, uma abordagem da graça a partir da referência bíblica do que é a graça. E aí nós vamos meditando nesse assunto tão gostoso. Então, o versículo que nós lemos em João diz que todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. E esse versículo 16 de João, ele está cercado de outros versículos, como o 14, o 17, ele está ali falando de graça o tempo todo. Sobre que o Senhor Jesus é cheio de graça, a graça veio através de Cristo, e ele é a fonte de graça. E essa palavra plenitude, que refere-se a algo que é completo, que é cheio, que é pleno, fala que da plenitude de Deus nós temos recebido graça sobre graça. Então, o que é graça? A partir da abordagem da semelhança com Deus. Graça é algo do tamanho de Deus. Eu sei de dicionários e explicações, que trazem aquela expressão muito coerente que graça é algo que nós recebemos e sem merecer. Realmente isso é graça. Mas graça é algo do tamanho de Deus. É algo que o ser eterno de Deus, aquele que criou todas as coisas, que trouxe tudo à existência, os seus atributos, eles caminham juntos, os seus atributos não oscilam em níveis diferentes, a sua bondade, a sua justiça, a sua santidade.
tudo de Deus, tudo em Deus é perfeito e equilibrado, mas o assunto que nós temos hoje é a graça de Deus. A graça de Deus, ela não é um tema exclusivo do Novo Testamento. Muitas pessoas, às vezes, interpretam de forma errada as Escrituras, imaginando que no Antigo Testamento era a lei que salvava, e já no Novo Testamento é a graça que salva. Isso é uma interpretação equivocada da palavra de Deus. A graça sempre foi o meio de salvação. É pela graça. Nunca merecemos, o ser humano nunca mereceu a salvação, nunca mereceu a bondade de Deus, o favor de Deus, o presente gratuito de Deus. Então, a graça, ela é tema de todas as Escrituras, desde lá de Gênesis. Noé achou graça diante de Deus. Moisés buscou a graça de Deus. Os patriarcas acharam graça diante de Deus. Então, é um assunto muito falado em todos os servos de Deus compreenderam que o relacionamento que eles tinham com Deus era por causa da graça de Deus, e não do mérito pessoal. Não de alguma coisa que neles encantou a Deus. Não, é algo dado pela bondade desse Deus, que estava dando a eles um dom, um favor, uma ajuda, um socorro. Então, a graça ela vai ser no tema do Antigo Testamento. A graça, ela se você buscar no dicionário bíblico, você vai ver que a graça se repete muito essa palavra no decorrer dos Salmos. Salmos, que é uma parte da Bíblia que fala sobre muitas orações e muitos cânticos de louvor e adoração. A graça esteve presente como conteúdo dos Salmos. Um dos salmistas pode dizer: a tua graça me é melhor do que a vida. Então, a graça de Deus permeou os Salmos, os profetas. A graça de Deus está presente nos evangelhos, muitas vezes falando sobre a graça, e como aqui, por exemplo, no capítulo 1 de João, a graça de Deus, essa palavra ela é mencionada nas introduções de a maioria das cartas do Novo Testamento, quando o escritor, trazendo uma mensagem de Deus, a palavra de Deus à igreja em Colossos, em Corinto, em Tessalônica, ele vai apresentar a graça e paz. Graça de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Então, a graça de Deus vai sendo tema de todas as cartas do Novo Testamento, trazendo para nós essa referência desse dom, desse favor, dessa ajuda de Deus. Então, a graça, eu comentei que é algo do tamanho de Deus, porque então não tem limites. Não tem limites. A graça, podemos imaginar a graça como um oceano, onde você pode ir nadando para dentro do oceano, e quando uma pessoa está longe de terra seca, já bem para dentro, bem avançado, quilômetros e quilômetros, ao redor dele, a sua visão não alcança nada além das águas ao seu redor e do céu acima dele. Então, a graça de Deus é vasta, como muito mais do que o Pacífico, do que o Atlântico, do que os oceanos. Mas a graça de Deus, ela é profunda. Ela não é só do tamanho de um oceano, a sua vastidão, mas depois de você ter nadado muito no oceano, agora você começar com equipamento de mergulho, começar a descer, e mesmo bem com os aparatos, né, de mergulho, com todos os recursos, você não vai conseguir atingir a parte mais baixa, mais profunda do oceano. Então, a graça de Deus, podemos imaginar algo mais ou menos assim, só que muito mais do que isso. Quando eu penso na graça de Deus e do favor que Deus deu a nós, seres humanos, a vontade que deveria ter em nosso coração é de nadar
ou seja, de conhecer, conhecer e conhecer essa graça, aprofundar nessa graça, nos inundar com esse tema, com esse assunto, que é do tamanho de Deus. Deus é infinito, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Alguém, certa vez, escreveu, falando sobre a graça de Deus, a pessoa deu um exemplo dizendo, suponha que você tenha um filho, um único filho, uma criança, e esse filho, ele é brutalmente assassinado, cruelmente assassinado. E então, qual seria a sua atitude para com esse assassino? Se você buscar a todo custo fazer justiça com suas próprias mãos, sangue por sangue, dente por dente, isso poderia ser dado o nome de vingança. Se você procurar a justiça dos homens, os advogados, um tribunal, provas, e com todo custo tentar fazer essa pessoa pagar pelos meios legais, pelo erro que ela cometeu, isso se chamaria justiça. Mas alguém disse, se você perdoasse esse assassino, e se você ainda o convidasse para morar dentro da sua própria casa e o adotasse como seu próprio filho, o nome disso seria graça. É uma história imaginária, mas é exatamente isso o que Deus fez com a nossa situação. Nós que tínhamos afrontado a Deus, nós que tínhamos pecado contra Deus, ofendido a Deus, Deus enviou o seu Filho para pagar a nossa penalidade, dos nossos pecados, para termos a vida eterna, e Ele, através do seu Filho, morto sobre uma cruz, Ele vai não vingar em nós, mas Ele vai nos perdoar, nos receber no seu relacionamento e vai nos fazer seus filhos. Isso é graça. A graça de Deus é, então, de fato, um favor imerecido que nós, pecadores, recebemos por causa da natureza de Deus, que é boa, que é cheia de favor, de compaixão. Porque Deus é como se Ele estivesse tão completo, tão cheio, tão inflado com a sua graça, que isso não pode ficar nele só, ele derrama isso. Isso sai dele, isso emana de Deus. A graça de Deus é algo próprio de Deus. E isso, de fato, sai de Deus o tempo todo para as nossas vidas. A graça de Deus é, então, um tema que esteve na boca de poetas. Quando comecei a meditar nesse assunto, fiquei lembrando do hino 14, sobre a sublime graça, um hino internacionalmente conhecido, um hino que já faz gerações conhecido. Então, podemos ver que a graça realmente ela é um tema que, ao pronunciar essa palavra graça, é como se ela fosse doce, de tão gostoso que é pronunciar. É como se a palavra graça, ela produzisse um som tão harmonioso, tão encantador, que é gostoso ouvir a palavra graça. É, de fato, algo maravilhoso para nós pensarmos. A nossa época atual, hoje, 2020, e desde os tempos apostólicos, no Novo Testamento, a época que nós vivemos, pela palavra de Deus, a nossa dispensação, o período de tempo que hoje vivemos, é chamado a época da graça. Romanos 6, verso 14, fala que nós não estamos debaixo da lei, e sim da graça. E é necessário nós sabermos o que estamos dentro desse tempo. Mesma coisa se uma pessoa hoje vivesse, que é um período
pós-modernidade, um período da tecnologia, um período dos avanços, e a pessoa tivesse a mentalidade de que ela existisse, de que ela vivesse no tempo da pedra, no tempo muito anterior, no sentido de que tudo era rudimentar, tudo era arcaico. Não, uma pessoa com a mentalidade dessa, na nossa época, não saberia viver com tanto avanço hoje, não conseguiria acompanhar isso. Portanto, na nossa época hoje, todos nós devemos saber que a época que nós vivemos hoje é a época da graça, onde Deus age com graça em favor dos homens. A Bíblia diz que Deus faz nascer o seu sol sobre justos e injustos. Deus faz trazer chuva sobre justos e injustos. Então, é uma época que Deus tem manifestado de uma forma maravilhosa do seu ser uma infinidade de bênçãos, de bondade, de favor em benefício da sua criação do ser humano. Então, a graça é algo, de fato, do tamanho de Deus. É impossível nós calcularmos o tamanho da graça, e tanto que ela é abrangente. Nós pensamos, por exemplo, nos versículos da Bíblia que falam sobre a grandeza de Deus. Por exemplo, quando Isaías disse que Deus é aquele que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos, e ele é quem estende os céus como uma cortina que os desenrola como tenda para neles habitar. Ele é quem reduz a nada os príncipes e torna em nulos os juízes da terra. Ou seja, Deus é extremamente superior a tudo aquilo que hoje existe aqui, visível aos nossos olhos. Isaías ainda diz que todas as nações são consideradas por Deus como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança, que as ilhas são como um pó fino que se levanta, e nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. E diz ali que todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. A quem comparareis a Deus? A quem? Não existe nada em toda a criação que seria um similar de Deus, para descrever a grandeza de Deus. Por exemplo, quando diz que o conhecimento de Deus é inescrutável, quando diz que quanto o céu se eleva acima da terra, é grande a sua misericórdia para com os filhos dos homens. Olha quanto o céu está acima da terra. Quanto Deus é infinito. Nada consegue ter um parâmetro para a pessoa de Deus. Então, também, ainda que nós tentássemos aqui falar e eu tentasse descrever a graça de Deus, que emana do ser de Deus, que é do tamanho de Deus, eu não encontraria e não consigo encontrar palavras para descrever o que é graça, porque ela é do tamanho de Deus. Ela é grande, é vasta, é infinita, é eterna, é insuperável, como o próprio Deus. Que o Senhor nos ajude a apreciar essa graça, tomando essa abordagem da graça semelhante a Deus, e fazermos sempre nos curvar diante do Senhor, que tem sido tão gracioso para conosco. No segundo ponto, eu quero mencionar que é a graça partindo do princípio do contraste. Então, se a graça ela pode ser estudada, como estamos tentando fazer aqui, a partir dessa abordagem da semelhança com Deus, agora a graça pode ser também entendida por nós com base numa abordagem do contraste. Com o que eu vou contrastar a graça? Com o pecado. Então, agora a gente sai de uma das imagens que nós criamos sobre a beleza da graça, comparando-a com Deus. Agora nós temos que pensar em toda a feiura do ser humano. E assim, quanto mais estragado, podre, quanto mais corrompido o pecado e o ser humano ficar para nossa mente, mais a graça vai ser realmente assimilada por nós.
esse texto de Romanos, capítulo 5, é de fato, do versículo 12 ao final, é um texto que de fato descreve muito sobre a graça de Deus. Fala sobre a graça de uma forma maravilhosa. Então, a palavra graça, ela vai sendo associada com a palavra abundante, no decorrer ali de Romanos 5, do verso 12 para frente. Então, quando chega no verso 20, diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, onde o pecado, ele alastrou, ele aprofundou, onde o pecado manchou, onde o pecado arruinou, a graça superou em todos os detalhes, em todas as características, o pecado. Então, o que é a graça? Se na primeira abordagem, graça é algo semelhante a Deus, nessa abordagem do contraste, a graça é algo cujos efeitos são maiores do que os efeitos do pecado. Olha que coisa impressionante, que coisa maravilhosa. O pecado estragou muita coisa. Fez muita da criação de Deus parecer algo feio. Mas a graça coloca tudo com beleza. Então, não existe uma só parte da criação de Deus tocada pelo pecado que a graça de Deus não conserte e a beleza final será maior do que a distância que o pecado levou àquela imagem daquilo que era natural. Por exemplo, se nós pensarmos na nossa situação quanto ao nosso pecado, quanto ao nosso passado, qual passado não pode ser desmanchado? Qual passado não pode ser superado pela graça de Deus? Quem cujo passado é tão feio, é tão estragado, tem um currículo tão desagradável de imoralidade, de pecados na área espiritual, talvez de feitiçaria, talvez de coisas terríveis, talvez pecados na área comportamental que prejudicou excessivamente o seu próximo, talvez pessoas que prejudicaram nações, raças inteiras. Qual pecado, qual passado tão amarrotado que a graça de Deus não consegue superar? Não existe. Não existe um passado tão arruinado que a graça de Deus não vai superar. Esse é o que está sendo descrito aqui em Romanos capítulo 5. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Vamos pensar alguns passados, por exemplo, de algumas pessoas no Evangelho de Lucas. Capítulo 7 de Lucas tem uma descrição de uma mulher que ela tinha um histórico naquela cidade de uma mulher pecadora. E ali estava ela na casa daquele fariseu, e aquele homem pensando, a sua cabeça rodando e pensando muitas coisas sobre que Jesus não sabia do passado dela, que essa mulher, que era pecadora, e a cidade toda sabia, que ninguém poderia, talvez, andar ao lado dela, talvez se associar com ela, tamanho é a imagem ruim da reputação daquela mulher. E qual foi a conversa do Senhor Jesus com ela? O Senhor Jesus disse a ela: vai-te em paz, tua fé te salvou. Ou seja, Senhor, aquele fariseu poderia pensar: Senhor, essa mulher não tem jeito. O passado a condena de tal forma que não tem como. Mas para o Senhor Jesus, o passado dela simplesmente não era empecilho para a salvação dela. Porque a graça de Deus, ela superabundou sobre o pecado. No capítulo 8 de Lucas, tem ali uma menção de Maria Madalena.
Maria Madalena é certamente uma mulher exemplo de adoração na Bíblia, uma mulher cuja devoção ao Senhor Jesus Cristo é, de fato, para nós, salvos em Cristo, um incentivo muito grande, um exemplo muito grande. Mas capítulo 8 de Lucas diz ali que essa mulher de quem o Senhor Jesus expulsara 7 demônios. Uma mulher que foi habitada por demônios. Talvez ela teve pactos, talvez ela teve envolvimentos com feitiçaria, com ocultismo, com coisas tão contrárias à verdade de Deus, talvez adorando demônios, sacrificando demônios, mas aquilo foi superado pela graça que está no Senhor Jesus Cristo. Seu passado foi vencido. No capítulo 19 de Lucas, nós temos o exemplo de Zaqueu. O Zaqueu já é um exemplo bem conhecido por nós. E o Senhor Jesus termina aquela história com Zaqueu em Lucas 19, 10, dizendo que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E ele disse no versículo anterior, hoje houve salvação nesta casa. Hoje houve salvação nesta casa. Mas alguém poderia dizer, Senhor, esse homem enriqueceu ilicitamente. Senhor, esse homem, ele enriqueceu à custa de prejuízo de famílias pobres. Esse homem, ele fez crianças passar fome, fez pais de família, talvez morrer de trabalhar, ele tirou da boca de inocentes. Então, um homem cuja reputação na nação de Israel era tida como descrédito, era na lama a reputação daquele homem ganancioso, o histórico materialista, tão ruim. Mas o histórico de Zaqueu não foi empecilho para a graça de Deus trabalhar, restaurar, salvar, corrigir a sua vida. Ele alcançou a salvação pela graça de Deus. O último exemplo, Lucas capítulo 23, é um exemplo também bem conhecido, porque é daquele ladrão, um dos 2 ladrões que estava ao lado do Senhor Jesus Cristo. E aquele ladrão pôde ouvir da boca do Senhor Jesus Cristo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas, Senhor, esse homem fez maldade até o último dia da sua vida. Enquanto teve liberdade, esse homem era um perigo para a sociedade. Ele prejudicou, ele ofendeu, ele bateu, ele fez isso, fez aquilo. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, nós poderíamos pensar aqui na imagem do ser humano tão corrompida com o pecado. Tantos versículos na Bíblia que falam sobre a gravidade do pecado. Quanto o pecado levou o homem para tão longe de Deus. Mas a graça de Deus buscou esse homem. E podemos dizer com toda certeza que ainda que o pecado tivesse levado o homem para mais longe, a graça poderia buscá-lo assim, ainda assim. Porque a graça, ela supera em muito o pecado. Podemos pensar na imagem do ser humano, uma imagem muito feia, com marcas, com cicatrizes trágicas. Estou lembrando quando Daniel teve a visão daquele quarto animal, e era tão feio que não tinha na criação algo semelhante como era horrível aquela imagem, é também horrível a imagem do ser humano. O ser humano que gosta de pecar, o ser humano que tem prazer na tristeza do outro, que tem prazer em passar a perna, que mesmo consciente daquilo que é errado, faz aquilo que é errado. Mas quando a gente coloca lado a lado tudo aquilo que o pecado faz, a graça supera. E outra coisa, a graça ela supera não só o nosso passado,
porque a graça ela supera o nosso presente. Porque a palavra de Deus diz, começa o capítulo 6 de Romanos, dizendo: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? A graça, ela é abundante não para nós pecarmos e recorrermos à graça de Deus. Mas a graça ela é abundante no sentido de nos socorrer e nos dar condições de vivermos acima da influência do poder do pecado. Quantas vezes nós, como salvos em Cristo Jesus, nascidos de novo, tropeçamos? Quantas vezes nós cometemos os mesmos erros que não queríamos cometer e cometemos de novo, e fazemos de novo? Mas Deus, com a sua graça, Ele pode nos socorrer e nos dar a vitória no tempo presente quanto ao pecado, porque a graça de Deus ela é maior do que os nossos vícios e as tendências naturais da nossa carne. Então, todo salvo em Cristo Jesus tem um socorro presente na graça de Deus, que assim como a graça de Deus foi suficiente para tirá-lo da lama e apagar o seu passado, a graça de Deus é suficiente para mantê-lo de pé no tempo presente, para guardar o futuro, a promessa de Deus em Cristo Jesus, para estarmos para sempre com Ele. Não sei quantos de nós temos lutado com situações que muitas vezes nos derrotam, mas o Senhor Jesus Cristo e a graça dele, podemos lembrar, ela é suficiente, mais que suficiente, para nos socorrer no tempo presente também e nos dar a vitória através do Senhor Jesus Cristo. Então, a graça de Deus, ela é algo cujos efeitos são maiores que os efeitos do pecado, tanto do passado quanto do presente. Maravilhosa a graça de Deus. Então, agora, para terminar, Efésios capítulo 2, nós lemos esse versículo quando diz que Deus nos salvou para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Então, aqui nós abordamos a graça a partir dessa referência bíblica de que a graça ela é uma disciplina, é um tema inesgotável. Quem somos nós para, na nossa vida tão curta, aprendermos tudo sobre a graça de Deus? A graça de Deus é uma disciplina que nós estaremos matriculados eternamente. Não é algo possível de fazer em um período, não é algo possível de fazer em uma vida. A graça de Deus é um tema para nós aprendermos, para nós apreciarmos. E o tempo presente não vai ser suficiente para nós nos deleitarmos e nos inundarmos com esse assunto da graça de Deus. Então, Deus estará eternamente nos ensinando sobre a sua graça. Hoje, por exemplo, eu falei sobre a referência, uma abordagem a partir da referência, por causa das referências bíblicas do que é graça. Como eu falei, eu fiquei com vontade de ler outros versículos sobre a graça, mas eu deixo esse incentivo a quem está ouvindo de poder procurar as referências bíblicas sobre a graça de Deus, para você mesmo ver o tanto de coisa que significa graça, o que a graça ensina, o que Deus dá por causa da sua graça, e você vai ver que apesar dessa infinidade de versículos, de assuntos bíblicos sobre graça, ainda assim o assunto não foi esgotado. A partir de, mesmo com tantas referências bíblicas, o assunto ele ainda continua. Por exemplo, a carta de Pedro tem um esboço. Se você tem a Bíblia anotada em casa, depois você pode abrir a carta de Pedro, e o escritor ali, nessa Bíblia anotada, ele fez um esboço sobre a graça de Deus. Ele, no capítulo 1 da carta de Pedro,
ele fala que a graça significa segurança. Porque quem está em Cristo, ela tem segurança. E todo o capítulo 1 de Pedro vai falar sobre esse tesouro, essa herança que está guardada firme, que não murcha, que não passa, guardada nos céus. Então, a graça de Deus para aquele que é salvo, ela tem o sabor e tem a garantia de estar seguro. Então, a graça de Deus é segurança. Quando você entra no capítulo, avança um pouco no capítulo 1 de Pedro, a partir do verso 13, você vai ver ali que a graça significa sobriedade. Porque a graça, além de dar segurança para o salvo, ele educa a sua maneira de viver. Porque a graça de Deus, ele se manifestou salvador a todos os homens, nos educando, nos ensinando a viver nesse mundo para honrar, para servir a Deus. Então, a graça de Deus vai ser traduzida, vai nos ensinar a ter sobriedade na nossa conduta, no nosso comportamento, nas nossas decisões. Então, partindo para o capítulo 2 de Pedro, você vai ver que a graça significa submissão. Porque não há alguém que desfrute da graça de Deus e não seja trabalhado uma característica de submissão. Submeter um ao outro, submeter às autoridades, honrar o rei. E assim Pedro vai falando sobre a submissão característica da esposa ao marido. E assim vai falar que a submissão é uma característica que a graça imprime na vida daquele que é salvo. Então, continuando a carta de Pedro, a partir do capítulo 3, você vai ver que a graça de Deus também significa sofrimento. Já Paulo havia escrito Filipenses capítulo 1 e verso 29, que fala ali que vos foi dado a graça de sofrer por Cristo e não somente o de crer nele. Então, graça tem um aspecto de se voluntariar ao sofrimento. A graça desenvolvida, amadurecida, trabalhada no coração do crente, permite ele avançar em se submeter a sofrer injustamente, a não se inflamar com as injustiças, mas glorificar a Deus com o seu nome de cristão. Ele aceita ser passado para trás, aceita situações, porque ele foi amadurecido na graça. A graça vai significar sofrimento. E a carta de Pedro vai terminar falando que a graça significa serviço. Porque a pessoa que se desenvolveu na graça de Deus, ela vai ser útil para Deus, útil para a igreja, útil para a obra de Deus. Vai ser traduzido em serviço. Porque Paulo disse que, quando fala do seu trabalho, o quanto ele trabalhou, ele fala, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Eu trabalhei muito, mas a graça de Deus me permitiu trabalhar. A graça de Deus está nas listas de dons espirituais. É pela graça de Cristo, pela graça do Espírito, que nós recebemos dons. Para que serve o dom? Para servir a Deus, servir a comunidade, a igreja. Então, a graça de Deus, a partir de tantas referências, nos levam a pensar no que é essa graça. É muita coisa. A graça não é somente eu ser salvo e fui colocado numa prateleira para Deus me ver que eu sou mais um salvo. A graça de Deus vai me transformar por inteiro. Vai trabalhar na minha vida para sempre. Então, a graça de Deus é algo que nós vamos desfrutar, aprender para sempre. Porque Deus irá mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. A graça de Deus, ela não é pobre, ela é algo rico e, de fato grandioso. A graça de Deus significa também socorro. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, para alcançarmos socorro em ocasião oportuna. A graça de Deus nos socorre hoje em toda a situação que necessitamos. Então, a graça de Deus, resumindo a nossa palavra desta noite, a graça de Deus, o que é graça? Graça é algo do tamanho de Deus. Graça é algo cujos efeitos são maiores que os efeitos do pecado, tanto no passado quanto no presente.
E a graça de Deus, ela é uma disciplina, um assunto, um tema eterno, que sempre vamos observar, contemplar e aprender. O Senhor nos salvou pela sua graça, pelo seu favor, que nós não merecíamos. Que o Senhor possa apertar bem o nosso coração com esse assunto e nos fazer mais agradecidos a Deus. Mais agradecidos a Deus. Porque se Deus, cujo ser é cheio de graça, nós também precisamos ser cheios de graça. Não mesquinhos, mas cheios de graça. Não debaixo do pecado, mas acima do pecado. E também desenvolvendo isso na nossa vida, para honrar o nome daquele que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Que o Senhor possa acrescentar à sua palavra esse assunto à nossa vida, nos edificar por essa palavra, nos estimular esse tempo de situações difíceis, mas vermos que a graça de Deus pode, em todas as coisas, suprir todas as nossas necessidades de forma abundante. Amém.